Muito boa tarde. 18 horas é a hora do nosso encontro. Nesse mundo de desencontros, fundamental a gente se encontrar, não é? Fazemos uma separação em tudo nas nossas vidas. Tudo é motivo de separação. Se temos cor de pele diferente, é motivo de separação. Se temos sexo diferente, é motivo de separação. Às vezes, não tendo raças diferentes, tendo culturas semelhantes, fazemos um risco no chão, chamado fronteira, e já nos tornamos inimigos, já competimos, já fazemos guerra entre a gente. Às vezes cultuando o mesmo líder espiritual como Jesus, católicos, protestantes, umbandistas, espíritas, messiânicos, acabam rivalizando, disputando, guerreando, maldizendo, odiando em nome do amor. Olha só que absurdo. Essa é a história humana. Fazemos divisões, guerreamos. Vencemos, depois somos objetos de vinganças. Você lê num livro espírita essa mesma odisseia humana de milênios, reduzida às relações humanas de alguns séculos, e você vai ver que um espírito obsessor se paralisa por sua própria conveniência numa vivência com o outro, com o seu inimigo, em que ele, espírito obsessor, foi prejudicado. E fixado nessa vivência, porque é muito bom se sentir injustiçado, se sentir vítima, aquilo torna-se o motivo da vida dele. E da morte alheia, e da sombra alheia. E ele, baseado nessa sensação de injustiça e na busca por justiça, ele gasta às vezes séculos. Pois numa sessão espírita em que ele é trazido para conversar e que ele destila todo o seu ódio, toda a sua sensação de injustiça, muitas vezes ele é estimulado a voltar a uma outra vida, a uma vida anterior àquela na qual ele se fixou, na qual ele foi prejudicado pelo outro, para ver que numa vida ainda mais anterior foi ele o agressor, foi o outro a vítima. E ali ele pode perceber, pode vislumbrar e pode questionar-se a quantas vidas eles estão nesse emaranhado, nesse círculo de vinganças mútuas, alternando apenas a posição de agressores e vítimas, vítimas e agressores, vingados ou vingadores. Todos nós somos obsessores uns dos outros e até auto-obsessores, porque todo obsessor precisa antes se auto-obsediar de uma ideia. E precisamos perceber isso. Perceber isso inclusive nesse momento do Brasil, em que dois grupos de obsessores mútuos se auto-obsediaram de serem os paradigmas da verdade, acusam os erros dos outros sem verem, sem admitirem os seus próprios erros, e por isso se veem paralisados, paralisados nessa vingança, nessa acusação do outro, nessa ignorância da sua própria incompletude. Ficam aí os dois cortando canelas uns dos outros na ilusão de assim crescer. Mas é claro que cortar a canela dos outros não nos faz crescer. Principalmente quando o outro se dedica à mesma prática infeliz. Ao contrário, os dois
se rebaixam, os dois se diminuem, os dois regridem. Você não sente isso na disputa eleitoral brasileira? Não sente isso na guerra eleitoral que deflagrou outras guerras internas, reacendeu outras guerras internas da região norte contra a região sul, dos evangélicos contra as outras religiões? Uma guerra levou a outra, dos brancos contra os negros. E assim nós fomos nos enredando numa guerra eleitoral que deflagrou, que relembrou, que reativou diversas outras guerras não resolvidas no Brasil. Isso é desesperador? Para a maioria de nós, é assim que temos visto essa situação. E a maneira como vemos a situação é fundamental percebermos agora, minha amiga, meu amigo. A maneira como vemos a situação é definidora da forma com a qual nós a viveremos. Pense bem. Alguns podem pensar, ignorando isso que eu falo, podem pensar que a guerra em si é ruim e essa é a única verdade. Deixa eu ver aqui, tivemos um problema na transmissão. Muito bem, voltamos. Estávamos falando desse momento que vivemos no Brasil e o quanto estamos vivendo num processo de obsessão mútua, de vampirização mútua, de autoilusão e heteroilusão de que cortando a canela dos outros vamos crescer. É uma ilusão em si e é uma ilusão relacional, porque ninguém cresce cortando a canela dos outros e na relação onde o outro também quer cortar a sua canela, ambos só conseguem diminuir. É assim que esquerda e direita, de um candidato e de outro, tem se diminuído, tem diminuído a sua relação, tem diminuído o Brasil, afetando casamentos, famílias, irmãos, amigos, que simplesmente deixaram de se falar, deixaram de se relacionar à custa disso e que reacenderam preconceitos, diferenças, guerras adormecidas no Brasil, como a guerra norte-sul, a guerra brancos e negros, a guerra evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, etc. E é fundamental percebermos que as guerras, que as dores, que as diferenças são muito mal vividas quando incompreendidas na sua função. Os mais imediatistas, os mais superficiais podem falar toda dor é ruim igualmente, mas é mentira. Há dores que são muito mais doloridas que outras. E a dor que é mais dolorida é aquela para a qual não se vê função. É por isso que uma criança, ao ser castigada, ao receber alguma punição frente a uma atitude errada, precisa receber explicação. E é claro, crianças de todas as idades, um aluno, um
subordinado, sempre uma pessoa que recebe a dor, quando entende essa dor, a atravessa muito melhor. Hoje já existem pesquisas de grupos de doentes, grupos grandes de doentes, que tinham estágios semelhantes das suas doenças e foram separados em dois grupos. Um que tinha uma vivência de fé, tinha o valor da fé, e outro que não tinha o valor da fé. E foi visto que o grupo de doentes que tem o valor da fé teve, em média, alta hospitalar muito mais rápido que aqueles que não tinham fé. Exatamente por crerem, nem por conhecerem, mas por crerem num sentido positivo de todas as coisas. É muito interessante isso, meus amigos, minhas amigas, nós que vivemos essa bagunça que é o processo eleitoral brasileiro, essa guerra de preconceitos, de humilhações, de ódios cruzados em todos os sentidos que nós vivemos agora. Nós precisamos entender isso. A dor incompreendida dói muito mais. A dor compreendida é mais aceita, é até buscada. Vejam o caso do clássico, máximo talvez, do parto. A dor do parto é considerada uma das dores mais agudas, mais difíceis de viver. Não é? E não é verdade que, às vezes, uma mulher, tendo passado por dores do parto, planeja um segundo parto? Almeja, deseja um segundo parto? E por que ela deseja o segundo parto? Porque gostou da dor? Claro que não. Porque percebeu a finalidade da dor. Assim como muitos milhares de pessoas abdicam de momentos de lazer, de momentos de diversão, quando vão fazer um concurso público. Abdicar da diversão é um sofrimento. Estudar quando amigos estão se divertindo, perder noites de sono, tudo isso é dolorido. E por que as pessoas buscam essa situação de livre e espontânea vontade? Por quê? Porque vem finalidade. Tanto a parturiente vê finalidade e assim enfrenta mais corajosamente suas dores, quanto o participante de um concurso público e inúmeras outras situações. Quando não vemos finalidade, tudo fica muito mais difícil. E é por isso, meus amigos, mesmo sem conhecer exatamente, sem ter a totalidade do entendimento da finalidade, que nós precisamos avançar minimamente no entendimento da finalidade do que nós estamos vivendo. Parece claro, por exemplo, que nas propostas de ambos os candidatos há morte. Tanto um lado quanto o outro apresenta a morte como um programa de governo, como um ideal social. Se um lado admite a política do aborto como uma política de Estado, sem nem mesmo apresentar essa política como envolvida a um projeto amplo de educação sexual, de disponibilização de métodos contraceptivos, de divulgação da entrega voluntária. Gente, eu trabalho no Fórum com Adoção. Todo o Brasil precisava saber amplamente que quando uma mulher não quer criar um filho, que ela pode levar até o fim a sua gravidez e depois doar já no hospital sem nem amamentar a criança. E que para isso ela precisa buscar as autoridades, no caso,
o setor técnico de serviço social e psicologia do fórum, exatamente a instituição em que eu trabalho, ou o conselho tutelar que encaminhará a grávida ao setor técnico do fórum. Todos precisamos saber disso. Não é crime, não é feio, não é abandono, não é pecado. Ao contrário, é não interromper uma gravidez, é garantir o direito à vida do ser nascente, mas dá-lo para outra família por não reunir condições, quaisquer que sejam elas, de criar. Se um lado propõe o aborto como política de governo assim nu e cru, isolado, outro lado propõe armas, propõe a morte através das armas como política de um país, dizendo que o povo armado não é manipulado. E já quadruplicou a quantidade de armas no Brasil e já aumentou muitíssimo a letalidade dos conflitos, porque é claro que um conflito se torna mais mortal quanto mais agudas são as armas disponíveis. E olha, só pegando esse ponto, como nós estamos entre o ruim e o ruim, né? Nem se sabe se é entre o ruim e o pior. Claro que a preservação do direito à liberdade, a valorização do voto e da democracia é um valor em si. Mas o valor máximo, que é o valor à vida, os dois lados mostram-se insensíveis. Como se fosse legítimo impor o seu ponto de vista a tal ponto que pudesse levar à morte de um outro ser. E temos levado, isso tem acontecido. E isso é apenas um exemplo de como nós estamos, em muitos aspectos, num beco sem saída. É claro que todos faremos as nossas opções nas eleições, já fizemos e faremos, e é legítimo que assim seja, mas é uma tremenda bobagem idolatrar a sua alternativa como se não tivesse erros e demonizar a outra alternativa como se só tivesse erros. Isso é doentio, é cego. E se um cego guia outro cego, o que só pode acontecer com ambos? Pergunta Jesus. Só pode acontecer de ambos caírem num buraco. É por isso que nós nos sentimos num buraco. Porque não percebemos, não aproveitamos as lições do momento. Se alguém quer lhe cortar um braço e lhe dá o direito de escolha, você pode cortar o direito ou o esquerdo, qual você quer que eu corte? É preciso dizer que não reconhecemos o direito de cortar braços, é preciso dizer que não reconhecemos o direito de ceifar vidas. Não reconhecemos o direito a ninguém de impor a morte. E é preciso ter essa lucidez. Fundamental que tenhamos. Precisamos muito da paz. Mesmo se o Brasil se deflagrar, aumentar as crises, precisamos da paz. Ou podemos dizer que quanto mais guerra, quanto mais ódio tem fora de nós, mais nós precisamos da paz. Precisamos nos refugiar dentro do essencial, dentro da verdade, dentro do amor, para podermos sobreviver e crescer até no meio dessa guerra. Lembremos do primeiro momento de Jesus na Terra, quando Herodes, com muita inveja, com
absolutamente obcecado pelo poder e sabendo que o Messias viria naquele tempo, mandou matar todos os bebês até 2 anos que tivessem nascido em Belém. Antes disso, um anjo do Senhor apareceu para José e lhe falou: fuja para o Egito. E a morte que o poderoso do tempo de Jesus, Herodes, impôs às crianças, simboliza os poderosos, os que almejam o poder, cortando as nossas esperanças, massacrando a nossa pureza, o nosso sonho de uma sociedade melhor. Você não se sente assim? O que fazer quando aqueles que estão no poder e aqueles que almejam o poder destroem as esperanças, cortam os sonhos de uma sociedade? Eles devem sair e se refugiar. No caso de José, ele foi com Maria e com Jesus para o Egito. E nós? Onde está o nosso Egito? Pergunto para vocês. Kardec perguntou para os espíritos de luz aonde estão escritas as leis de Deus, e nós aqui vamos equivaler essa pergunta a aonde está o nosso Egito, o nosso refúgio, aonde está o lugar onde nós precisamos sair da guerra humana, das disputas, dos ódios, para nos refugiar e nos fortalecer. A resposta para Kardec, aonde estão escritas as leis de Deus, foi na consciência. E nós tomaremos essa resposta para a nossa situação. Nós precisamos do certo e errado. Nós precisamos saber ter clareza de valores para tomar boas decisões. E nós precisamos perceber que essas ideologias, essas instituições humanas, inclusive as religiosas, que se apressam a dizer para nós o que é certo e errado, são instituições humanas. E o que é humano não merece idolatria, não merece veneração, não merece fanatismo. A única idolatria legítima é a idolatria ao bem, ao amor, à justiça perfeitas, a Deus sobre todas as coisas. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a orientação do Mestre. Não nos permitamos idolatrar, endeusar seres humanos, instituições humanas, ideologias humanas, idolatrando apenas o que é de Deus, a bondade perfeita, a justiça perfeita, o amor perfeito de Deus. Então, o que é humano, as ideologias, os candidatos, as instituições às quais você se filia, ninguém pode dizer para você para se desfiliar, mas para vivê-las, viver nessas instituições com o olho aberto, com senso crítico, com lucidez ética. E isso fará com que, se nós nos refugiarmos na nossa consciência, se nós nos refugiarmos no discernimento de perceber o que é dos homens, o que é de Deus, não nos permitindo o fanatismo, a radicalização, o ódio, por idolatrias aos homens, se nós fizermos isso, nós vamos conseguir passar bem por essas eleições. Vamos conseguir não colocar gasolina no incêndio. Vamos conseguir, até pelas nossas atitudes, a espalhar paz. Faremos agora a nossa oração. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que em nós e no mundo, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, em nós e no mundo, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, tanto dentro quanto fora, que nós levemos a união.
para as nossas casas, famílias, para os nossos países. Onde houver dúvida em nós e no mundo, que nós levemos a fé. Onde houver erro, tanto dentro quanto fora, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, assim em nós como fora de nós, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, tanto interior quanto exterior, que nós levemos a alegria. E onde houver trevas, assim dentro quanto fora, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos mais consolar que sermos consolados, compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Porque é dando que receberemos, é perdoando que seremos perdoados, é servindo na transformação aos outros, no acolhimento aos tristes, no apoio aos necessitados, nos recolhendo e nos afastando do ódio rumo ao amor, que nós seremos ajudados pelo amor, porque Deus é amor, nas nossas próprias carências, dúvidas, equívocos. Que assim seja, graças a Deus. Repartamos o máximo de alegria ao mundo todo, o máximo de fé, e vivamos bem, aprendamos e ultrapassemos e nos curemos no meio da tempestade do Brasil, no meio da desarmonia geral. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E tenhamos a certeza, o que estamos passando é exatamente o que mais precisamos para que disso tudo surja o novo, a criança, o Brasil de esperança, que vai servir tanto aos brasileiros como aos estrangeiros, tanto ao nosso território como à terra inteira. Que essa certeza nos nutra e nos mantenha fiéis no bem, porque aqueles que perseverarem até o fim, disse Jesus, esses serão salvos. Um grande abraço, até a próxima.